Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso Agenda Econômica. Eu, Zé Augusto Ruas, Zeca Ruas, meu amigo Saulo Buchedi. Estamos aqui hoje para discutir um tema que foi pedido. Tá? Esse, mais uma vez, a semana passada também a gente fez isso, né? Um tema que chegou para a gente tratar aqui, que de fato especialmente para os não economistas, é um imbróglio, uma confusão, né? A ideia de um arcabouço fiscal, né, soa na cabeça da maior parte das pessoas como uma incógnita, como uma grande pergunta: o que que significa? Quais são as consequências? Né? E aí, obviamente, dentro desse arranjo tem várias questões intermediárias ou vários possibilidades de desmembrar esse tema aqui, e eu acho que esse é um dos nossos objetivos aqui hoje: tentar tratar esse assunto com clareza, separando os assuntos. Por exemplo, uma confusão muito simples é a questão da reforma fiscal, né, mexer na questão dos tributos ou na questão do gasto, né, vamos dizer assim, que é um pouco do que está sendo chamado de arcabouço fiscal, tá? Ou regra fiscal. Alguns usam um termo que eu não gosto muito, que é a ideia de âncora fiscal. Parece que existe alguma coisa que vai dar uma estabilidade que segura a coisa em algum determinado lugar, como se existisse alguma naturalidade nesse processo. Já discutimos isso sobre várias questões, né? A economia nunca pode ser tratada como um elemento natural. E eu acho que o debate dessa ideia de uma regra fiscal acabou assumindo sobre alguma perspectiva esse essa questão, como se fosse algo natural. Saulo, eu vou passar a palavra para você aqui da bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes também, para cumprimentá-los aqui, né? E já abrir a palavra para você dizer aqui um pouquinho do que você acha que vale a pena a gente começar sobre o assunto. Bom, salve, salve a todos e todas que nos assistem, nos ouvem, né, os nossos alunos e alunas também, né, Zeca? Com Que certeza. nos assistem cada vez mais. É sempre bom a gente discutir pontos que também a gente conversa na sala de aula, conversa com os nossos alunos e alunas. Ô, Zeca, o grande ponto, acho que a grande vitória do teto de gastos, que vai ser substituído por uma nova regra, né, em breve, é a vitória da ideia de que a gente precisa de algum teto, né, para algum gasto, ou seja, para todos os tipos de gasto ou para alguns tipos de gasto, né? É como se esse tipo de regra fiscal fosse a principal, se não a única regra possível, né? É claro que pode ser interessante estabelecer regras fiscais, certas regras, né, na execução do orçamento, no planejamento, na execução do orçamento. Isso é até importante por conta para dar uma certa expectativa, né, para dar um certo horizonte, tanto para os formuladores de política, para quem vai ser alvo também, né, desses recursos que serão alocados em diversas áreas. Mas a ideia de que o teto é a única, ou o teto é a principal regra, acabou saindo vitoriosa. Por que que eu falo isso? Porque por mais que o governo ele já tenha anunciado uma mudança ali, uma nova regra fiscal, né, o que me parece é que o teto, a ideia do teto vai prevalecer, né, não sobre todos os gastos, mas sobre alguns gastos. Então, esse é um dos principais pontos. Não vai haver uma mudança radical na nova regra fiscal, né? O governo ele não vai mudar radicalmente, né, a ideia relacionada ao teto, né? Muito provavelmente o que pode vir, né, é a retirada de algumas categorias de despesas ali, de gasto do teto, né? A principal delas, o investimento público, os gastos também com educação e saúde, né? Então, apesar dessa retirada já ser algo interessante, relevante, né? Principalmente quando a gente considera a queda dramática do investimento público nos últimos tempos, a ideia do teto prevalece. Então, acho que esse é um dos principais pontos aqui que a gente tem que ressaltar. Muito bem. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Se a gente olhar a história dessa ideia dentro do Brasil, né? Basicamente, eu acho que ela emerge ali, né? Do final do primeiro mandato do governo Dilma, né? Quando a questão da dívida pública volta a ser um tema
importante dentro do debate público, né, como se ela tivesse tendo uma escalada, né? Eu lembro que na época tinha uma discussão sobre dívida bruta ou dívida líquida, acho que não necessariamente vem ao caso aqui agora, né? Mas aí depois veio, né, a ponte para o futuro, e ali dentro da ponte para o futuro tem uma ideia que eu acho que é chave para entender isso, que é a ideia de que os direitos sociais, os direitos da Constituição de 88 não cabem dentro do orçamento, né? Ou seja, de que o Brasil teria uma trajetória de dívida explosiva, que ela estaria associada com a nossa dificuldade de crescimento econômico e, portanto, botar uma regra rígida de gastos para que o tamanho do Estado brasileiro fosse paulatinamente reduzido. Porque, enfim, eu peço atenção aqui para quem não tem familiaridade com esse tema, mas a regra do teto basicamente é uma regra para diminuição do tamanho do Estado dentro da economia. Se o PIB cresce acima da inflação, né, e o gasto não pode crescer acima da inflação, toda vez que eu tiver algum crescimento do PIB, naturalmente, como consequência, eu vou ter uma diminuição do tamanho do Estado dentro do PIB. E a ideia fundamental por trás disso é basicamente de que o Estado é muito grande. Até eu entendo uma parte das críticas de que a corrupção é um problema, de que existe uma certa ineficiência em determinados gastos, mas isso não é a característica fundamental do Estado brasileiro, ainda que no senso comum isso apareça. Ou seja, o espaço para redução do gasto com eficiência, com limitação da corrupção, né, não é um espaço gigantesco e que permite uma redução permanente do tamanho do Estado. Então, acho que essa é a primeira ideia aqui, né? O teto, ele é, como consequência disso que eu estou dizendo aqui, ele é inexequível se a gente quiser manter a Constituição de 88, os direitos que foram conquistados de saúde, educação, segurança e outros direitos que a Constituição garante, direito à cultura, né, e outros aspectos importantes que a Constituição garante. Então, no fundo, a regra do teto é uma regra que enrijece a possibilidade da cidadania. Né? E isso é colocado como uma questão natural, né? Como se a economia pudesse se sobrepor, né? Existisse uma naturalidade desse elemento econômico que pudesse se sobrepor a esse processo. E eu acho que isso já estava posto, né? Um debate aparece lá quando a regra foi colocada nessa aula, né? Vários economistas, inclusive, escreveram uma cartilha muito interessante na época dizendo o seguinte: olha, vai chegar esse negócio na virada da década de 2010 para 2020 e vai ficar claro que esse processo não se sustenta. Né? E, de certa forma, isso ficou mascarado, na minha opinião, dentro do governo Bolsonaro com a chegada da pandemia. Né? Conta um pouquinho para a gente quais são as peculiaridades aí da gestão do teto dentro do governo Bolsonaro. Bom, o governo Bolsonaro não respeitou o teto, né, quase todos os anos do governo. De alguma maneira, o governo ele teve que achar mecanismos para sair do teto. Primeiro, com a pandemia, nós temos o orçamento de guerra, né, e foi uma forma do governo atuar, né, sem passar pelo teto, porque se o governo dependesse do teto para atuar, né, diante de um choque que foi a pandemia, a gente teria seríssimos problemas. Então, a pandemia já mostrou, né, que ao enrijecer os gastos e a capacidade do governo de atuar, principalmente em momentos de crise, né, seja qual for a fonte da crise, já complica, né, já é uma situação muito complicada. Né? O teto tira totalmente a capacidade anticíclica do governo. O que é a capacidade anticíclica do Estado? É atuar nos momentos de crise, é gastar, né, e prover os serviços e recursos necessários quando ninguém quer gastar, quando o empresário não quer gastar, quando as famílias não querem gastar. Né? E no momento que o Estado teve que atuar nesse sentido, né, o teto não viabilizava isso. Então, o governo teve que encontrar outros mecanismos. Né? O governo também teve que sair do teto ou empurrar certas categorias de despesa, como, por exemplo, os precatórios, para não romper com o teto de gastos. Além disso, né, o governo chegar perto, né, do volume ali do teto estabelecido de acordo com as métricas ali na Constituição, ele teve que cortar diversos tipos de gastos importantes, gastos sociais,
gastos com assistência social, né? Então, a despesa relacionada à assistência social caiu de maneira dramática, investimento público que caiu para os seus menores valores nos últimos anos. Então, o governo, além de cortar gastos importantes, gastos sociais relevantes para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, em vários momentos ele teve que simplesmente fazer malabarismos, vamos dizer assim, né, para conseguir respeitar o teto ou criar mecanismos como o orçamento secreto para não romper com o teto de gastos. Então, na prática, o que a gente tem aqui? O governo ele não conseguiu respeitar o teto de gastos, justamente porque a nossa economia, gente, é dinâmica, né? A nossa economia exige um estado dinâmico, em vários momentos. E isso ficou claro nesses últimos anos, quando o governo Bolsonaro simplesmente não respeitou o teto em diversos momentos. Legal. Eu gosto dessa ideia porque, enfim, acho que aqui uma síntese importante, então, do que a gente está falando aqui são dois pontos que apareceram já. O primeiro, o teto é inexequível se você quer manter os direitos e a cidadania conforme foram estipulados na Constituição Federal de 1988. Então, manter a regra do teto basicamente significaria reduzir as condições civilizatórias, vamos dizer assim, viabilizadas pelos serviços públicos. Dois, a gestão da política macroeconômica fica comprometida, porque você perde, você retira do Estado um instrumento importante para que ele possa, no momento de redução do crescimento econômico, de recessão, que o Estado possa entrar estimulando para que essa economia possa se reaquecer. Ou seja, do ponto de vista, então, econômico, do ponto de vista social e político, é um problema grave. Quando a gente olha para o final do governo Bolsonaro, isso ficou ainda mais explícito, né? No final ali, nos últimos meses, não fosse a negociação já da equipe de transição, né? A gente teria apagões generalizados em várias esferas do governo federal, né? O INSS ficou sem recurso para operar, Polícia Federal ficou sem recurso para manutenção dos carros, ficou sem recurso para emissão de passaportes, né? As universidades, a CAPES ficou sem recurso para pagar bolsa de pós-graduando. Então, tinha uma série enorme de gastos que simplesmente não tinha dinheiro. Ou seja, o Estado tinha que Exatamente. pagar, não tinha dinheiro para pagar a luz, para acender a luz. Né? Então, no Mas fundo, exato. é um Perfeito. problema, né? Bom, É pode um continuar. problema grave. E ficou explícito ali no final do governo Bolsonaro, né? Com todas as manobras, né? Enfim, é comum ter restos a pagar, né? São parte das contas que você joga para o ano subsequente, né? Mas o final do governo Bolsonaro bateu recorde de restos a pagar, jogando para o começo do governo subsequente, que inclusive poderia ter sido dele mesmo, né? Então, o teto de gastos se mostrou impossível. Né? No fundo, é isso que a gente precisa deixar claro para quem está nos assistindo. O teto de gasto é inexequível. Ele só existiu até o final de 2022, na forma como estava, né? Porque, de certa maneira, a pandemia, a guerra, né? O orçamento de guerra que foi colocado permitiu que o governo Bolsonaro tivesse flexibilidade para gerenciar. E, mesmo assim, no final do seu governo, ele enfrentou problemas graves. Né? Tem uma consequência que eu acho que é fundamental também que quem está nos assistindo, nos acompanha, entenda. Né? Na medida em que você coloca o teto de gastos dentro da Constituição, né, ele se torna um problema porque você torna o governo refém do Congresso nesse aspecto. Né? Então, furar o teto de gastos, vamos dizer assim, como é um termo que é muito utilizado, né, pode levar a um processo de impeachment. Então, na verdade, o governo federal fica refém de uma negociação permanente com o Congresso de como pode fazer para gerenciar os seus gastos. Uma das consequências desse enrijecimento das relações é justamente o orçamento secreto e a continuidade hoje no governo Lula também é uma consequência desse processo. Tá? Na prática, o Congresso saiu fortalecido, comanda uma parcela maior do orçamento, sob pena de usar
essa rigidez do gasto como instrumento de chantagem, né, contra o governo federal. Então, politicamente, na verdade, uma regra que supostamente é uma regra econômica, uma regra de estabilidade econômica, supostamente, na prática mudou as Sim, condições políticas entre Congresso e governo federal, né, e, obviamente, atribuiu o poder. Isso é importante nessa aula, porque essa sim. incapacidade de você organizar de maneira centralizada os gastos gera, enfim, gastos aí sim, muitas vezes ineficientes, né? Gastos que saem completamente diferentes, sem padrão nenhum, né? Você Sim, pode ter um lugar que gasta direito com escola, outro que não gasta direito. Eu não vou nem sim. falar de corrupção aqui, né? No fim, é como você gerencia esses recursos, né? É, Exatamente. sobre o, Quando sobre o, você. Não, só um ponto, Zeca. O teto, você falando aqui, eu lembrei, o teto levou um choque de realidade, né? Porque quando o PIB cresce mais, né, do que a inflação, né, cresce a demanda, né, pelo Estado, né, pelos serviços disponibilizados pelo Estado, né? Quando, enfim, nós temos crises, né, quando o setor privado não quer gastar, a gente precisa do Estado. Então, a gente precisa de um orçamento flexível. Isso não quer dizer que o Estado tem que sair gastando sem responsabilidade. Isso só quer dizer que a vida, a economia, a vida é dinâmica, é, exige, portanto, uma flexibilidade do agente que pensa no interesse coletivo, que é o Estado, né? E esse choque de realidade que o teto levou, né, mostrou o quão inviável ele é. Enfim, enfim, não sei se você ia continuar com a questão do Congresso, mas só para dar um pitaco nessa questão do Congresso que você apontou muito bem, né, esse é um outro problema, né? Porque o teto ele deu um poder enorme ao Congresso, né? Então, todas as vezes que o Bolsonaro, né, e a equipe econômica tiveram que sair do teto, colocar exceções ali, empurrar precatórios, o Congresso colocou ali uma condição, ou várias condições. O governo teve que negociar com o Congresso, né? Então, o executivo acabou perdendo o controle sobre o orçamento. E como que isso se traduz para as nossas vidas, né? É uma completa desarticulação da política pública, porque quando o orçamento fica na mão do Congresso, né, cada parlamentar vai tentar atender ali sua região sem nenhum tipo de coordenação, né? E a gente vai começar a perceber problemas como a gente percebeu em alguns casos, né, inclusive com casos de corrupção, quando a gente trata do orçamento secreto, né, você é, comprando ali recursos para a área da saúde, destinando recursos, né, desculpa, para a área da saúde, numa proporção muito maior do que o tamanho da cidade, como a gente viu lá, enfim, outros casos ali absurdos relacionados a esse maior poder do Congresso sobre o orçamento. Exatamente, ou seja, no fundo, a ideia de você controlar os gastos públicos não ajudou a controlar a corrupção, né? Ou seja, a Sim, ideia de que você poderia eventualmente aumentar a eficiência não aparece. Na prática, o que aparece é a contrário, precarização. É a né? precarização desses gastos, né? Os defensores do teto têm vários argumentos, né? Mas um deles é esse: o teto possui um dispositivo para que você consiga fazer, como foi feito na pandemia, uma flexibilização dele. Mas essa flexibilização ela é negociada com o Congresso, né? E aí essa negociação com o Congresso, na prática, é a grande amarra, né? Então, se você tem uma luta política que pode levar ao impeachment de quem quer que seja, né? No fundo, o governo Bolsonaro se colocou nessa posição, né? E para evitar o impeachment, teve que entregar, na verdade, boa parte do orçamento, né? Aqui não é nenhuma discussão se valeria a pena fazer impeachment no governo Bolsonaro ou não. O ponto é que se a gente for fazer impeachment toda vez que tiver algum presidente, né, no fundo a gente está introduzindo um parlamentarismo disfarçado, né? Então,
para a gente sintetizar tudo que a gente falou aqui para quem está nos assistindo. O teto é inexequível, seja por conta da precarização que ele gera nos gastos públicos, seja por conta da inflexibilidade que ele traz para a gestão da política macroeconômica, na política de gasto público, na política de expansão do crescimento ou de contenção de uma recessão, seja porque, no fundo, ele introduz uma nova dinâmica política dentro da gestão do Estado brasileiro. Mas o Saulo já colocou aqui, né? De certa forma, hoje o debate público no Brasil é quase um consenso de que você precisa de uma regra que limite o gasto de alguma forma. Nós não acreditamos que ela seja real e necessária da forma como está posta, ainda que, de novo, o Saulo já mencionou isso, a gente acredita também que o gasto do Estado mereça ter condicionantes de alguma maneira para que não seja completamente desgovernado, mas não acredito que ele tenha sido em nenhum momento recente. Tá? Agora, o fato de você ter um consenso em torno disso, ou seja, de ser uma tese vitoriosa dentro da opinião pública, deixa uma marra muito grande para o governo de plantão. Né? Então, o que o Haddad está submetido nesse momento é tentar negociar com um cenário muito hostil, em que o Banco Central acabou de anunciar que não vai reduzir a taxa de juros. Uma das razões é justamente essa incerteza em relação à questão fiscal. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Saulo, caminhar para o final aqui, né? O que você acha que deve, você já mencionou alguns meandros aqui, mas sintetiza para a gente, o que você acha que deve aparecer aí nessa nova regra fiscal e quais os limites desse novo arranjo? Bom, eu acho que vai aparecer a questão do investimento público, ele vai sair do teto, isso é importantíssimo, né? Porque a gente precisa recuperar a capacidade do Estado realizar investimentos, principalmente nas áreas de infraestrutura, investimentos de longo prazo, onde o setor privado, as empresas do setor privado não querem estar, né? E isso é fundamental para o Brasil crescer. A gente precisa do investimento de infraestrutura, inclusive para as outras empresas do setor privado, né, aumentarem os seus investimentos. Né? A gente precisa melhorar nossa capacidade de escoamento, de logística, de maneira geral, justamente para o setor privado ter condições de investir. Então, o investimento público vai sair do teto. Esse é um ponto que eu acredito que vai aparecer ali, além dos gastos com educação, saúde, e também os gastos relacionados com Bolsa Família. Né? Eu acho que outros pontos mais técnicos vão mudar, não vale a pena entrar muito aqui na questão, mas a questão do cálculo da receita corrente líquida também, que é um parâmetro importante, né, para o teto de gastos hoje, eu acho que isso tende a mudar, né, e outros pontos mais técnicos. Mas eu acho que esse vai ser o principal ponto. O governo vai tirar alguns gastos do teto de gasto. Né? São medidas importantes, mas eu acho que o governo ainda vai ficar refém de pressões, né, de pressões do mercado em relação às despesas que estão, né, sob o regime de teto de gastos. O mercado vai acabar cobrando ali o investimento fora do teto de gastos, né, com o argumento de que o investimento fora do teto ele deixa de ser eficiente. Né? O mercado tem esse argumento, como você falou, né, Zeca, que o teto torna o gasto mais eficiente, quando a gente viu que é exatamente o contrário. Né? O teto de gastos, ao colocar o orçamento na mão do parlamento, acaba tornando o gasto menos eficiente e descentralizado, gerando problemas de coordenação de política pública. Mas o mercado vai cobrar isso a todo momento. E há um outro ponto que eu acho que o governo ele não conseguiu mudar a retórica em relação à necessidade do teto, e ele não conseguiu mudar uma retórica que eu acho que é fundamental e está atrelada a isso, que é você analisar a economia comparando o orçamento do Estado com o orçamento individual. A economista adora fazer isso, né, que é um erro crasso. Então, para quem está assistindo, a gente não faça isso. Né? Por quê? Por que é importante vocês não fazerem isso? Porque a capacidade de endividamento do Estado é diferente da nossa capacidade de endividamento. É muito importante lembrar que o Estado emite a moeda, né? E tem o monopólio da emissão da moeda. E isso faz uma diferença absurda. Então, não tem como comparar nossa capacidade de endividamento com a capacidade de endividamento do Estado, certo? E esse argumento acaba colocando a gente numa armadilha, né? E acabou criando um grande dogma
teoria econômica, entre os economistas. Por quê? Porque os economistas falam o seguinte: olha, a gente precisa de um teto, não gastar muito, porque se a gente gastar muito, a gente vai ter um déficit maior, vai gastar mais que a gente arrecada e vai aumentar a nossa dívida, né? E aí a taxa de juros vai aumentar, certo? Então, quem vai emprestar para o governo, quem vai comprar título público, vai querer uma taxa de juros maior. E aí a gente vai ter que cortar gasto, né? Enfim, para conseguir estabilizar esse endividamento do governo. Só que aí a gente vai ficar preso, gente, num círculo vicioso, né? Porque o que acontece, né? Acontece que quando a gente aumenta a taxa de juros, aumentam as despesas financeiras do governo, a parte ali financeira do gasto do governo, aumentando a dívida. E aí você vai ter que cortar gasto. Só qual que é o problema? O gasto financeiro, a despesa financeira não está sujeita ao teto. Só o gasto com a economia produtiva, real. Só que aí você vai ter que cortar gasto com a economia produtiva. Gera menor crescimento econômico, o PIB cai, né? Então não adianta, porque você não consegue estabilizar a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB aumenta, juros aumenta, vou ter que cortar mais gás. Então essa receita de bolo que o mercado costuma passar para a gente, colocar na cabeça de todo mundo, não funciona. Simplesmente leva a gente a um beco sem saída, né? Então, essa é uma outra vitória do governo e, de alguma maneira, a gente vai ter que começar a mudar essa retórica. E é muito difícil a gente mudar essa retórica, né, com algumas despesas ainda sujeitas ao teto. A gente precisa que as despesas... É importante as despesas serem controladas, né, de certa forma, com algumas regras. É importantíssimo que a gente tenha monitoramento, né, da alocação desses recursos, se esses recursos estão sendo alocados de maneira eficiente, mas a gente não precisa dessa noção do teto de gastos, né, para tornar os gastos mais eficientes. Eu acho que esse é o grande ponto. Sem dúvida. Eu acho que os mecanismos de controle, os mecanismos que já vêm sendo melhorados nos processos licitatórios, para melhorar os projetos básicos, para garantir que você não precisa de revisões ao longo da execução de obras, você tem controle mais estrito sobre a forma como são os gastos, sobre o salário, sobre o emprego público, tudo isso vale a pena, né? Para que você possa aumentar a eficiência. Agora, se você entra nessa onda de fazer cortes permanentes, no fundo, né, a tendência pode ser prejudicial para a própria trajetória da dívida pública, como mostram os dados, né? Então, se a gente olhar o período em que a questão da dívida pública entrou no debate, como eu mencionei há pouco, né, no finalzinho do primeiro mandato do governo Dilma, desde lá até hoje, a dívida pública aumentou dezenas de pontos percentuais como proporção do PIB, batendo aí próximo, chegando próximo de 100% do PIB, né? Teve uma leve estabilizada no período recente, né? Mas hoje ela é muito maior do que quando o tema entrou na pauta, né? Justamente porque a queda do crescimento econômico, sem nenhum tipo de retorno, como o Saulo mencionou, sem nenhum tipo de ferramenta para o Estado poder diminuir essa queda do PIB, justamente redunda na queda de receita e no aumento da dívida, pelo outro lado. Então, isso é um círculo vicioso aqui que a economia brasileira entrou na expectativa, nessa aula, daquilo que a gente chamava lá, o pessoal começou a brincar, né, a fadinha da esperança, Da fadinha da confiança, expectativa, né, da confiança, da da fala da confiança. confiança. É como se a queda da dívida pública ou a estabilização da dívida pública pudesse trazer um crescimento econômico extraordinário, que nunca veio, né, e nunca Na veio. verdade, eles querem um milagre, porque eles querem que um corte de gastos, né, seja compatível com um PIB maior. E isso não acontece. Quando você corta gasto, a economia cresce menos. Não tem jeito. Esse é o grande ponto, não tem Não tem jeito. jeito. A não ser que você tenha, obviamente, uma dinâmica de crescimento do investimento privado e de gastos Privado, públicos em expansão super intensa. Mesmo isso não é assim, verificado na ciência. Não, não é, existe. é. Quando corta o gasto público, o investimento privado sobe uma proporção. Isso não é verificado. Né? Seria a única possibilidade, mas essa possibilidade não foi vista na história. Pois é. E tem um ponto aqui importante que acho para a gente encerrar aqui, que isso é uma coisa que a gente já falou outras vezes aqui, né? E é importante que as pessoas percebam. A economia, uma economia capitalista, especialmente uma economia em desenvolvimento com a nossa, a articulação entre o gasto público e o gasto privado é importantíssima. A ideia de que você tenha um gasto privado,
né, que tem capacidade de dinamizar a economia sozinho, ou uma ideia de que uma estatização de tudo pode levar a um melhor cenário econômico, elas são irreais. No fundo, é essa articulação entre o gasto público, que puxa o gasto privado, o investimento privado é fundamental, né? Então, os investimentos em infraestrutura são importantíssimos para a geração de emprego, para a geração, para a melhora das empresas de infraestrutura, de equipamentos, de tecnologia, de serviços brasileiras, né? Então, é Sim. esse ponto que a mudança na regra de gastos pode viabilizar, e essa expectativa que nós estamos aqui para os próximos dias, né? Saulão, eu acho que o recado está dado aqui, né? Tá dado. Vamos aguardar aqui a nova regra, eventualmente, se precisar, a gente volta aqui para comentar. Sim, é isso. Maravilha, exatamente. Acho que o governo, infelizmente, não conseguiu, né, fazer um debate de narrativas que é importante, né? Essa noção, né, do orçamento público, orçamento familiar, a noção em relação à necessidade ou não do teto de gastos. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um avanço. A gente não pode deixar de ressaltar que a mudança na regra fiscal é um avanço. Reconhecer que a regra fiscal, né, não deu certo, conseguir, né, negociar isso com o parlamento, como o governo negociou na transição, né, é, já é um avanço. Cabe agora, a partir daí, a partir dessa nova regra fiscal, né, a gente avançar cada vez mais, mostrando a importância do Estado para a articulação das políticas públicas e para a coordenação dos investimentos privados, né? O Estado é importante para os investimentos privados, ele não atrapalha, né? O investimento privado, não necessariamente ele sempre é menos eficiente. Então, essa noção de que o gasto público sempre é ineficiente, e tem que ser ou disciplinado ou, na verdade, cortado, é uma noção que a gente tem que mostrar de maneira pedagógica para todos, para a sociedade. Eu também acho e encerro por aqui, né? Só chamando a atenção para um ponto que eu acho que é importante. No fundo, muito provavelmente os investimentos terão algum tipo de waiver, né? Que é o termo que se usa, né, para poder ficar fora desse controle de gastos, né? Mas vale lembrar que a forma como se negociou a partir do governo Bolsonaro é que com pequenas alterações permanece ainda no governo Lula, mudando, né? A forma de indicação do gasto, mas uma parte desse investimento vai ficar na mão do Congresso, né? E, portanto, continuará descentralizado, né? Então, Sim, algum tipo de padronização para esse gasto, algum tipo de regra que controle esse gasto, que estabeleça como os parlamentares nas suas regiões vão gastar esse recurso, é fundamental para que a gente consiga padronizar isso, para que a gente consiga estimular os fornecedores a terem padrões de eficiência controláveis e mensuráveis, e não se estabeleça um completo caos, vamos dizer assim, com esse gasto, e que, no fundo, de novo, é ineficiente, tá? O que é justamente o que a gente quer evitar também aqui. É isso, meus amigos e minhas amigas. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Então, vou pedir uma coisa que eu nunca pedi aqui, né, e que eu acho que eu devia ter pedido todas as vezes. Curta, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, tá? exato. E certamente a gente volta ao longo das próximas semanas com mais alguns temas que sejam de interesse de vocês. Sugiram temas, a gente traz eles aqui também quando for o caso. Valeu, um Perfeito. grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.